Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Ah, internet, que lugar mais pacífico, receptivo, onde as pessoas com toda certeza não brigam por razões idiotas. Provavelmente é o que eu diria se eu estivesse na Terra 2. Mas como eu infelizmente não estou, eu vou fazer esse vídeo para falar sobre as discussões mais sem sentido dos fãs de Dragon Ball. Mas é claro, antes do vídeo começar, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante, e também nunca esqueça de seguir a Cristo. Enfim, bora pro vídeo. E esse mar obscuro que são as discussões inúteis dos fãs de Dragon Ball é extremamente vasto. E para surpresa de zero pessoas, ele acabou se expandindo bastante graças à internet. Afinal, as pessoas ficaram quase 15 anos sem ter conteúdo de verdade de Dragon Ball e tinham uma rede para falar o que eles queriam. O primeiro ponto, mas não menos importante, é sobre as pessoas que discutem sobre a canonicidade das obras. E nós temos dois lados. Primeiro, a pessoa que discute se algo faz sentido ou não no cânone. O que não é tão ruim assim, mas a gente sabe que fora o mangá original poucas coisas se encaixam lá. Mas meu maior problema é com as pessoas que dizem que algo é bom ou ruim, dependendo se ele for canônico. Ou seja, o Dragon Ball GT é ruim porque ele não é canônico, e o Daima é bom porque ele é canônico. Ou tal mangá é ruim porque ele não é canônico e não foi feito pelo Akira. Como se isso indicasse qualidade e mudasse o fato de uma obra ser boa ou ruim. O Dragon Ball Daima é ruim, não porque ele foi feito pela Toei ou pelo Akira ou se não se encaixa na história, mas pelos problemas da própria obra. O fato de fazer ou não fazer parte da história não dita qualidade nenhuma, e muito menos defeito nenhum. Outra discussão que não tem sentido algum de existir é sobre o potencial dos personagens. Sim, eu falei a palavra proibida. Potencial? E por que essa discussão é tão inútil e irrelevante? Porque basicamente os limites dos personagens literalmente só dependem do roteiro da obra. Então se eu quiser pegar o Mestre Kami que tava se peidando todo por causa do Raditz e dizer que ele pode desviar do Jiren, ele vai desviar. Não importa que a quantidade de poder que ele precisaria evoluir para isso é irreal. O que importa aqui é que eu fiz uma cena legal relacionada ao Mestre Kami. Não importa se ele alcançou ou não o seu limite. Coerência, quando se trata de limites ou potencial, literalmente não existe. Pelo menos quando estamos falando de Dragon Ball e comparado com a realidade. Então Ubi, Vegeta, Gohan, Frieza, todos esses caras podem evoluir igualmente. Só depende do que o autor quer para a cena ou para a saga específica. Então, por exemplo, se nós estamos em um universo alternativo onde o Gohan virou protagonista, ele viveu tudo o que aconteceu em Dragon Ball Super, mas no lugar do Goku era ele. A história seria idêntica, porque um protagonista precisa ter dificuldades e precisa evoluir. E dentro desse universo alternativo, as pessoas diriam: nossa, o Gohan ele evoluiu muito, se fosse o Goku ele não faria isso. Mas como a gente pode ver no nosso mundo, sim, ele foi capaz de fazer as mesmas coisas. E não porque o corpo dele não chegou no limite na saga Cell, mas era porque o autor queria que ele continuasse evoluindo. Lembrando, eu não tô aqui para dizer se isso é bom ou ruim, mas os personagens estão limitados a evoluir o tanto que o autor queira. O Ubi não é uma pessoa de verdade, logo em uma saga ele pode ter o poder do Kid Buu e na outra ele vai lá e é mais poderoso que todos os guerreiros Z juntos. Não significa que o autor vai usar 100% disso ou que faça sentido, e é por isso que essa discussão num geral não faz sentido. As pessoas discutem para ver se Frieza ou Gohan ou Broly tem mais potencial, quando geralmente na verdade é medição de peça e favoritismo. Agora a discussão tá começando a ficar um pouco pior, porque finalmente vamos falar sobre o Majin Buu mais forte. Muitas pessoas já perguntaram pra mim se eu acho que o Kid Buu é ou não é o mais forte, e eu tô aqui pra responder que eu não ligo. Essa discussão por si só é irrelevante. A história de Dragon Ball é uma se ele for mais forte, e é a mesma se ele não for mais forte. E isso não vai mudar absolutamente nada, nem mesmo na própria saga Buu. Se ele não for mais forte, o Super Buu foi lá, perdeu suas absorções e tivemos a batalha final. E adivinha só, se ele for mais forte, aconteceu exatamente a mesma coisa. A escrita da saga em si continua a mesma. O Kid Buu continua sendo um péssimo personagem, ele sendo mais forte ou não. O máximo de relevância que esse tipo de briga tem é para edit de power scaling de TikTok. E até mesmo essa discussão sobre o Kid Buu acaba que as pessoas usam para criar outra discussão inútil, que é sobre se o Goku é ou não é mais forte que o Gohan no final da saga Buu, sendo que foi ele quem finalizou a saga, sendo ou não sendo mais forte que o Gohan. E convenhamos, esse ano vai fazer literalmente 30
50 anos desde que a saga Buu acabou. Então mesmo se fosse relevante na saga, num geral não importa mais. Mas por incrível que pareça, esse não é o debate sobre Power Scaling mais inútil de Dragon Ball. Porque recentemente eu vi algumas pessoas debatendo sobre Rei Cold e Frieza. Sobre se o Rei Cold seria supostamente mais forte do que o Frieza. E talvez essas pessoas estejam vendo algo que eu não consigo ver, mas cara, pra quê? O Rei Cold é um personagem que apareceu por pouquíssimas páginas e foi morto que nem lixo. A obra por si só já não se importa com ele. E beleza, você gostar do Rei Cold é uma coisa, mas não é como se ele for ou não for mais forte do que o Frieza fosse mudar alguma coisa. Tem gente que fala como se, nossa, o Rei Cold fosse nível céu perfeito, sendo que mesmo se a gente desconsiderar o papelão que ele fez contra o Trunks, ele ainda foi derrotado pelo Goku do futuro, e pode ter certeza que o Goku não mata os seus oponentes tão rápido quanto o Trunks. Então ele teve a sua chance de mostrar sua forma final hipotética que a gente nem sabe se existe, e mesmo assim foi lá e perdeu. Então pode ter certeza, meus amigos, ele não era tão forte quanto parece. Na verdade, pra mim ele nem parece forte, mas beleza. E eu nem vou falar o fato de que esse personagem nem potencial narrativo tinha, porque pelo menos eu acho que isso é um consenso. Bom, aqui chegamos em um lugar meio complicado, pra dizer o mínimo. Se existe um fundo do poço para os debates inúteis de Dragon Ball, é provavelmente a partir daqui. O primeiro, apesar de inútil, pode mudar um pouco sim da obra. É esse polêmico debate sobre se o Goku é ou não é um bom pai e marido. Cara, esse assunto não só é irrelevante, como ele me dá preguiça. Nós estamos falando de um anime shounen, não de um anime de romance, não de um slice of life, e muito menos sobre o casos de família. Poxa cara, você acha que o Goku é um péssimo pai? Parabéns! Quem diria que um alienígena que nunca teve uma família de verdade para ensinar ele não saberia como cuidar da sua própria? Ou melhor, um alienígena que constantemente está ou morrendo, ou ficando no hospital, ou treinando para que a Terra não seja explodida. Mas ele não tem tempo para estudar matemática com o filho. Nossa, que grande ato de maldade, isso mudou totalmente a minha visão de mundo. Agora o Goku é um vilão de anime que massacra a gente inocente. Não, mas assim, falando sério, por que esse debate é tão insignificante? Primeiro na questão do marido. O Akira Toriyama já falou que não gosta de romance, porque ele colocaria ceninha romântica em anime de luta. E o mesmo já falou que o Goku e a Titi são um casal normal quando não estão em tela. Ele só simplesmente não gosta de mostrar esse tipo de coisa. E o mesmo vale para a questão da paternidade. Eu não sei se você faz parte do conselho tutelar, mas acredite, a relação do Goku com os filhos dele não importa. E não porque seja ruim, já que nem o Gohan e nem o Goten demonstraram nenhum tipo de problema com o Goku. Mas é porque você está cobrando algo que não faz sentido com a obra. E se segure na cadeira, porque o que eu vou falar é chocante. A relação do Goku com a família dele é normal, e mesmo se não fosse, não importaria, porque a história mesmo não se importa com isso. E eu tenho a impressão que boa parte das pessoas que reclamam disso estão se projetando. Então, eu não tenho uma relação boa com meu pai, logo as ações do Goku são abomináveis. Não importa se metade do anime ele tá lá tentando proteger o Gohan. Mas assim, por que eu disse que isso é um pouquinho relevante sim? Porque quando muitas pessoas repetem uma mentira, ela se torna verdade. Principalmente quando uma obra é conhecida mundialmente. E quando o autor já não gosta do protagonista, isso fica ainda mais fácil de acontecer. Mas calma que ainda tem coisa. Porque pior que quem se importa com a paternidade do personagem é quem se importa com a idade do personagem. E olha meus amigos, alguns fãs de Dragon Ball soltam umas atrocidades que são difíceis de ouvir. Tipo quem fala que o Goku e Vegeta atualmente tem mais de 50 anos. Eu não consigo ver futuro pra Dragon Ball depois da saga do Black Freeza. Porque, sinceramente, o que o Goku e o Vegeta ainda tem pra aprender? Esses caras estão com 60 anos nas costas e ainda não sabe o básico. Os caras estão com 60 anos nas costas, os caras estão com 60 anos nas costas, estão com 60 anos nas costas. Não, cara, não. O Goku não tem nem mais de 40 anos. Esse é outro assunto que me dá preguiça de falar, cara. Mas tudo bem, vamos ignorar o fato de que o Goku atualmente tem 36 anos. Vamos falar do Goku hipotético que tem 50 anos. Os Saiyajins podem ficar com o corpo no auge até os 80. São mais 30 anos antes deles sequer começarem a envelhecer. E eu sinto que muitos fãs de Dragon Ball têm esse imediatismo, querendo que as coisas escalem e escalem cada vez mais rápidas. Como por exemplo, eu já vi gente até mesmo falando que
o Goten e Trunks estão velhos demais para evoluírem, sendo que eles não têm nem 17 anos ainda. E eu acredito que mesmo se a franquia tivesse um protagonista novo, o que seria uma péssima ideia, mas ainda assim, eu acho que as pessoas continuariam desse mesmo jeito, falando que já deu e colocando o problema na idade do boneco ao invés de ser na qualidade da história em si. E isso sim eu concordo que decaiu bastante com o tempo. Mas uma coisa é você errar a idade do personagem por uns 20 anos. Tá errado? Sim, com toda certeza. Mas pelo menos você não está mudando a própria cabeça do personagem. E eu sei que pode parecer ridículo, mas existem pessoas que insistem em falar que vários personagens de Dragon Ball são traumatizados, que o Kuririn e o Gohan possuem transtorno pós-traumático. E eu realmente não tenho muito o que dizer, isso só não é verdade. E mesmo se houvesse alguma coisa ali, a obra não trata isso como algo relevante. O máximo que você vai ver é o Gohan sendo um preguiçoso e o Kuririn sendo um policial. Nossa, que grande trauma, hein? Como eu tenho dó desses personagens, sendo que os mesmos nunca agiram como se realmente tivessem trauma. Mas beleza, né? Cada um pensa o que quiser. Mas enfim, concordam comigo, discordam, não se esquece de deixar nos comentários. E é claro, também deixe discussões que você acha inúteis ou desnecessárias. Quem sabe algum dia eu faço uma parte 2. E é claro também, eu sei que talvez você possa estar tendo problemas ultimamente. Talvez você esteja sobrecarregado com os seus próprios problemas e a sua própria rotina. E isso tem deixado as coisas mais difíceis de se arrumarem. Mas eu quero que você saiba que você não pode desistir. E talvez você não acredite em mim, mas acredite em Jesus. E é por isso que eu quero que você fale com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que Deus abençoe todos vocês, e valeu, falou e fui.